Dia de sol, muito quente aqui na Patagônia, na Ruta dos Sete Lagos. Eu tô indo bem mais lento do que eu poderia. Não, do que o calor tá tanto que eu tô trocando as bolas. Tô indo mais lento por causa do negro, ou é o perro, que tá me seguindo há 4 ou 5 dias, não sei. E na descida eu tenho que frear. É um pouco mais complicado, mas ele é um cachorro muito esperto, muito sensível, tá aprendendo a andar na rodovia. Ele já quase foi atropelado, mas eu falo, sai da rua! E, e ele, ao escutar o carro vindo, já sai, já vem pra banquina que aqui tem. Só que ele tá com muito calor, mesmo parando nos arroxos e nas quedas d'água, ele dá uma amenizada, uma refrescada, mas em seguida já começa a ficar muito cansado. Hoje ele já caminhou 20 quilômetros comigo. Falta pouco para ele fazer a meta de 120. 120, cara. Um cachorro caminhando por uma rodovia. E eu tive essa oportunidade aqui de compartilhar, de ter essa experiência que não é todo mundo que tem. De ter um cachorro, uma companhia aqui do seu lado, super demais. Nada do que acontece com a gente é por acaso. O que eu venho notando na minha viagem é que tudo que acontece de ruim não é uma coisa ruim, eu diria, é inesperado. E por falta de compreensão a gente às vezes fica um pouco aperreado e sem saber o que fazer. Mas em San Martín, no dia que eu saí, foi um dia um pouco estressante. Eu tive que sair de uma casa às pressas por uma falta de comunicação entre as pessoas, né? A gente, como seres humanos, nós temos muita dificuldade de sermos honestos, mas os cachorros são diferentes. Os cachorros, os cachorros e os bichos em geral são muito, muito honestos. E saindo de San Martín, na situação que eu estava, eu demorei, saí bem tarde até. Eu fui encontrar esse meu amigão na subida, eram 20 quilômetros de subida. E encontrei ele no meio da estrada, subindo sozinho, e ele começou a me seguir. E obviamente estava passando carros, não tinha muito acostamento e eu tinha que ficar falando para ele sair, mas ele me seguiu. E durante o primeiro e o segundo dia ele foi num ritmo bem forte, como vocês podem ver, correndo praticamente boa parte do percurso, nas descidas e nas retas, e na subida ele passava à minha frente muito fácil, não estava carregando tanto peso assim. Mas depois começou a fazer um calor muito forte. O primeiro e o segundo dia estavam com um tempo fechado e chovendo. Depois, sol, calor intenso durante o dia. E o bom é que tinha rios, arroxos e córregos de água onde a gente abastecia e matava a sede. E foi mágico viajar com... Inicialmente eu não tinha botado um nome nele. Eu praticamente chamava ele de El Perro. Eu normalmente sou bom de botar nome, quem me conhece sabe, mas eu não senti essa inspiração. Ele pra mim não necessitava disso. É uma criatura que eu não sei nem explicar ainda. Quem sabe mais adiante. Mas agora é o negro, porque as pessoas falaram, você tem que botar um nome, e ficou El Negro. Aí os cavalos, vacas, ele tinha um certo medo. A gente encontrou algumas vacas na rodovia que ele teve que subir a montanha muito longe e depois voltar para me encontrar porque ele morria de medo. Os cavalos nem tanto, assim, as vacas ele se assusta mais. Só que, enfim, a gente foi se aventurando e acampando nos lagos, uns 5 lagos a gente acampou. Nesse dia eu tinha acabado de sair
do Lago Hermoso, creio. Sim, eu tinha encontrado um brasileiro também no meio da rodovia, um homem que com seus 50 e poucos anos decidiu fazer essa viagem de Bariloche até Santiago, mas ele não conseguiu chegar a Santiago, né, porque perdeu muito tempo em Bariloche, mas acho que ele deve ter feito uma ruta um caminho diferente. E aí eu tive problemas com os meus raios. Eles estavam completamente frouxos e desalinhados e eu tava com medo até de se romper. Aliás, o meu aro ele tá se rompendo, eu preciso trocar isso em Bariloche. E aí eu tive que fazer isso pela primeira vez, ajustar com a ferramenta de aperto dos raios. Primeira vez que eu fiz isso na vida e ficou muito bem. Demorei um pouco, mas com calma e paciência a gente aprende o que quiser. E obviamente o negro ficou atrás de uma árvore na sombra. Tava um pouco frio apesar do sol. Eu gosto de ficar no sol. E depois desse momento a gente pedalou mais um pouco. Fomos até... Estávamos indo em direção ao Lago Fal. Perfeito. Alinhado. Duro. Os meus dias basicamente foram assim, com lagos de cor verde, transparente, rios assim também. É uma região lindíssima e todos os dias fizeram um sol a pino. Foi mágico percorrer a ruta dos 7 lados com El Negro. E aí eu almoçava de tarde num lugar assim, depois chegava e acampava em outro paraíso com lago verde. E uma coisa que tá acontecendo na minha viagem, mas eu vou falar antes de aparecer a imagem, é que uma coisa mágica assim, todos os campings são pagos. Nenhum é gratuito, fora o Lago Falkner, que já não está mais habilitado por uma questão burocrática que o governo argentino decidiu fechar. Mas aí as pessoas acampam tranquilamente, só não tem banheiro e infraestrutura. Mas o primeiro camping, no Lago Hermoso, onde eu encontrei o brasileiro, eu não paguei. E eu fui sincero com o rapaz que estava tomando conta, um austríaco, que também é um viajante. Falei, cara, acampa lá no fundo, o dono não vai ver. E foi o que a gente fez. Se comunicando a gente sempre consegue. E aí eu fiquei 2 dias nesse lago. Depois Aí, cara. Depois foi o Lago Falkner, que eu encontrei uma família que me convidou para comer um assado, mas eu não comi. E o resto da carne eu dei todo pro El Negro, que comeu como um rei, muito melhor do que eu. Segundo o que as pessoas consideram como boa comida, mas ele comeu boníssimo. E depois foi onde mesmo? Depois do Lago Falkner. Enfim, esse é o Lago Falkner, que eu fiquei acampado, fui convidado para comer um assado, fiquei acampado aí um dia, era feriado e um dia legal e deu para compartilhar com muita gente, conheci essa família de Neuquén que me tratou muito bem, o negro comeu também divinamente e a gente ficava brincando e foi uma ótima companhia para esse dia. Sai. A história desse lago, desse acampamento é a seguinte: depois de pedalar 30 quilômetros com o negro, ele estava morrendo de cansaço, foi um dia muito intenso.
E eu não tinha alternativa porque era o único lago que eu tinha que ir e obviamente eu teria que pagar porque eu já sabia. Só que eu tenho esse princípio, eu não pago para dormir. E enfim, eu cheguei e conversei com a pessoa encarregada do camping, expliquei a situação para ele, o camping estava vazio, era durante a semana e tudo mais. Ele me explicou que não poderia deixar por uma questão burocrática, por causa dos guarda-parques, que eles fazem vistoria e todo aquele esquema que a gente já conhece, que existe no mundo todo, a burocracia. E ele ajudou, é o negro, deu comida, deu ração com o resto que ele tinha lá no quarto dele. Enfim, era um cara tranquilo, mas como todo trabalhador, ele preza mais pelo seu trabalho, obviamente, vendo pela perspectiva dele, ele está correto. Mas, enfim, olha o que aconteceu. Ele não ia deixar eu acampar e eu fiquei perguntando onde que eu poderia armar a barraca. Ele me indicou alguns lugares, eu teria que pedalar mais alguns quilômetros. Mas nisso, chega uma van e essa van era um gringo, um hippie, e ele queria acampar. E ele não falava espanhol. E eu me predispus falando pro Javier, que era o encarregado, assim, cara, eu falo inglês, se você quiser eu posso traduzir. E aí ele aceitou, eu traduzi algumas coisas que ele precisava e tudo mais. E como tudo nessa vida, a gente consegue através do exemplo, não com força, não falando, é o exemplo. E ele deve ter pensado assim, pô, eu neguei um camping para um rapaz de bicicleta levando um cachorro e o cara ainda se predispôs a ajudar. Nisso, quando a van foi embora, porque ele não ficou, o gringo não ficou, disse que não tinha dinheiro. Eu até comentei com ele, pô, o cara tá pior do que eu. Ele automaticamente, Leandro, vem cá, vou te mostrar um lugar para acampar. Ele me levou de carro aí, era bem no fundo assim do campo, do lado de um riacho, assim, o melhor lugar, o lugar que eu queria mesmo. Ele falou, aqui o guarda-parque não vai incomodar ninguém, você pode ficar. E aí eu comecei, obviamente, fui buscar a barraca e o negro e fiquei acampado aí. Fiz fogo à noite, catei madeira, tentei pescar, mas não teve pique. E fiquei um dia de rei aí. Foi uma situação meio mágica. Mais um dia que eu não paguei. E depois disso, dessa noite, eu fui pro Esperrotico, que é o camping que eu fiquei 2 dias também. Não paguei, porque conheci a dona e ela se encantou comigo e com o El Negro. E uma coisa que eu sempre consigo é me comunicar, eu sou bem comunicativo, eu converso com as pessoas, não com segundas intenções, mas claro que sempre com quem eu me sinto bem e à vontade, né, para poder fluir e ter uma sintonia mais autêntica. E aí eu fiquei 2 dias, conheci pessoas que nos convidaram para comer também, comida não faltou, eu praticamente vivi uma semana com 2 quilos de arroz, que também compartilhava com o El Negro, mas dava muita carne pra gente, que eu dava pro El Negro. E nesse dia eu consegui pescar uma perca, que é um pescado aí da região. E, e assim segui, conheci pessoas de Bariloche, onde eu vou conseguir estadia. E assim segue a minha vida, se comunicando e legitimando essa aventura que tem sido tão especial. Agora, nesse momento, preciso encontrar um novo dono pro El Negro, aí da fotos, para ele ter uma vida mais tranquila e um pouco menos intensa do que eu tô pretendendo levar. Aloha!